Bom dia, estamos no nosso encontro semanal aqui na comunidade Novo Olhar para os Sintomas e hoje é convidada e a gente vai falar sobre como a gente pode se libertar de pessoas tóxicas. E quem são as pessoas tóxicas? O que que elas fazem na nossa vida? Como elas conseguem deixar a nossa vida paralisada mesmo, né? Porque, como o tema dos nossos encontros são um novo olhar para os sintomas, a gente entende e entendeu pela medicina germânica, pelo sistêmico, que pessoas doentes são pessoas que estão paralisadas pela vida, né? Paralisadas pelo medo, paralisadas por situações, né? E a toxicidade que a gente desenvolve e que a gente convive, as pessoas as pessoas são boas por natureza, mas a gente se torna pessoa tóxica por medo, porque é igual, nós somos iguais aos animais, né? Um animal, ele ataca, ele mata por medo, e nós humanos somos muito iguais, né? Funcionamos do mesmo jeito, né? Então, Angélica, se apresente. Bom dia, gente. Bom dia, meu nome é Angélica. Hoje estou aqui para compartilhar um assunto, esse assunto que a Silvina está falando. Eu sou terapeuta, trabalho na área de família, relacionamentos e sobre autoestima. Eu gosto muito de falar. E a Silvina pediu para a gente colocar um assunto aqui hoje, né? E o assunto foi esse, falar sobre pessoas que têm comportamentos difíceis, pessoas que nos incomodam, pessoas que estão e que convivem às vezes com a gente, né? E a gente não sabe, às vezes, por que que a gente fica tão mal em relação a outra pessoa, tão confusa, se sente desvalorizada, se sente menor, se sente às vezes incapacitada. E às vezes a gente também faz isso com a outra pessoa sem perceber, né? Às vezes a gente está num padrão comportamental que a gente não se reconhece. E quando a gente está nessa relação assim, é como se a gente ficasse preso àquilo, né? Então a gente não consegue sair, às vezes, muitas vezes, daquela relação, a gente não consegue entender por que que a gente na sistêmica, a gente costuma falar emaranhada com aquelas pessoas, agarrada, confusa, em conflito, né? Todos esses nomes. E quando a gente está nessas relações assim, é muito difícil a gente conseguir um objetivo ou até mesmo ter um objetivo, ter uma ideia, porque é como se a gente ficasse refém daquela situação, né? Onde a gente se posiciona, onde a gente se coloca, porque na verdade falta aí um posicionamento da nossa parte, né? A gente fica sem uma postura para poder dizer isso sim, isso não, né? Eu gosto muito disso, né, Silvina? Você sabe que eu sempre utilizo isso, e isso é lá do meu mestre, professor que eu adoro, também da sistêmica, Dr. Fernando Freitas. E eu acho que isso é uma constante na nossa vida, não é só na primeira vez, né? É como escovar os dentes, tomar banho, a gente tem que estar sempre atento a essa postura que a gente tem. E quando a gente olha mais profundamente para isso, a gente percebe que as pessoas vieram de situações também assim, né? Nessa mesma vibração, nessa mesma energia, nesse mesmo comportamento, nessa mesma ideia, porque isso não justifica, né? Mas é um start para a gente perceber, porque a gente se vê, quando a gente vê, a gente está assim. Então, isso acontece não só no nosso, no nosso trabalho, né? Porque a gente vê isso no nosso meio mesmo, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, e até dentro da nossa própria família, né? Dos nossos pais, Eu às acho que a vezes pessoa filhos. tóxica dentro do casamento, dentro da É, família, que é a nossa ferida que faz de fato a gente ficar doente, né?
Pela genética, Uhum. a gente sempre, quando a pessoa tem um sintoma, a primeira coisa, uma criança, né? A Débora fechou a câmera, aparece ela com o bebê, né? Ela trabalha mais com É. crianças, né? E quando uma criança fica doente, a primeira coisa que a gente busca é quem dentro da família está invadindo o espaço daquela criança, está fazendo com que aquela criança sofra, porque é uma reação natural do corpo trazer um sintoma quando dentro do clã, dentro do ambiente, está tóxico, né? Então, e uma pessoa adulta também, uma pessoa idosa, né? E nós, como eu trabalho com diabéticos, a gente estava conversando sobre isso na comunidade no último encontro. Nós todas que estamos lá no encontro temos, só as que estão sozinhas, não tem problema de relacionamento, casamento, as diabéticas, né? Por quê? Porque é comum a pessoa diabética, ela já rejeita, ela já tem dificuldade de ser uma pessoa é, equilibrada, né? Porque o pâncreas, nossa, tem todo um contexto que mostra quanto a diabetes é o resultado do desequilíbrio da nossa vida, né? Então, quando a gente vive num casamento, nem que seja por um ano, 5 anos, 40 anos, outra colega, mais de 50 anos vivendo com o marido, né? São escolhas que a separação não é a solução, né? Mas essa toxicidade, todos os dias acorda aquele mau humor, vai dormir com mau humor. Isso faz o corpo travar completo, paralisar. Uhum. Exatamente. E é interessante quando você falou, né, que a criança até puxa isso, né, para a criança, que é o clã, o mais novo do clã, que sente isso, né, Silvina, por toda a família, é um significado de que exatamente alguém não está bem, né? E aí a mãe não está bem, mas a mãe não está bem, aquela família não está bem, né? E a gente percebe essa questão, você até que falou, né, crianças. Quando nós estamos realmente, né, quando a gente encontra esse padrão, quando a gente vê isso com alguém, a gente já percebe que essa pessoa, ela também não está vivenciando um modelo adulto, né? Porque modelo adulto não é só a pessoa que trabalha, a pessoa que tem sucesso. A gente está falando de traumatizações, que é exatamente isso onde a Silvina tocou, né? É onde as pessoas estão numa questão de traumatizações com ela mesma, que traz toda essa movimentação de doenças, né? E traz também, vai para o corpo, vira doença, porque isso vai somatizando e vira doenças. No caso, a diabetes, que a Silvina gosta tanto de aplicar, eu acho o máximo, porque é isso mesmo, né? Como ela traz tanta informação, né, Silvina? Diabetes, ele traz muita informação, acho muito rico quando você vai falando aqui, porque a gente vai mesmo fazendo vários links da raiz, né? De onde vem isso? Do comportamento humano mesmo. Então, voltando, quando a gente fala isso, a gente percebe ali a presença de um adulto infantil, infantil não, imaturo, né? Infantil é uma criança, mas é um comportamento que se arrasta e você leva para a vida adulta, mas que você age na vida com um comportamento infantilizado, imaturo, né? Preso Então, no assim, trauma eu da gosto criança, né? isso, porque já vem de uma situação de conflitos, de referenciais dentro do contexto, né, que a gente vive lá da família. E quando a gente não cura isso, não olha para isso, né? Dizer cura, assim, quando eu falo cura, não é que você está isento de qualquer coisa, isento. Não. Quando eu gosto de falar assim, a cura é aquilo que você enxerga melhor e aplica todos os dias, né? Então é sobre isso. A meditação é o que a gente estava aqui conversando logo Tornar a cedinho. vida mais leve em vez de ficar É carregando os fardos. isso. Então, quando a gente leva essa postura, tomou consciência e muda o jeito, muda o comportamento, você quebrou ali um padrão comportamental, um vício, né? Uma maneira tóxica de viver, inclusive, porque a gente faz isso com a gente. Porque às vezes, como a gente encontra, e tudo que acontece com a gente, na verdade, a gente encontra pessoas assim, é porque dentro da gente ainda não tá legal. A gente não soube dizer os nãos que a gente precisa
para as pessoas, né? Então a gente faz um link para o comportamental e para as doenças aqui. Quando a gente não sabe se posicionar, se ter uma postura adulta, né? É porque a gente está numa ferida emocional muito intensa, a gente não sabe dizer não, a gente entra naquele comportamento da pessoa, invadir você, dizer para você o que você deve fazer, ficar refém daquela situação, e aí você vai exatamente para uma traumatização sua que você viveu, que você experienciou, né? Que você teve muitas experiências de dor e não conseguiu ali tomar uma ação, né? Isso na vida adulta. Sim. E eu gosto Eu, muito também de trazer o triângulo de Karpman, né? Quando a gente já está nessa situação. Você quer falar alguma coisa, Silvina, na sua não, parte? só queria reafirmar que a gente estava falando sobre diabetes. A diabetes é resultado dessa paralisia por não conseguir fazer e continuar tentando e não conseguir fazer aquilo que gostaria de fazer. Essa paralisia diante da vida faz o corpo precisar de mais energia e vira num ciclo vicioso de aumentar a glicose mesmo sem se alimentar de carboidratos. Por isso a medicina convencional não consegue curar a diabetes, né? Uhum, Assim, a pessoa está normal, quando ela come um doce já volta diabetes, né? Quando ela para de malhar, já volta diabetes. Por quê? Porque isso vem de dentro da pessoa, né? Então, essa revolta, reviver os traumas, reviver tudo aquilo da infância, isso não é extinguido assim da nossa natureza humana, cuidando de alimentação e fazendo atividade física com força, né? uhum. Malhando, né? Ali a gente só consome, só não ingere e consome, mas a gente não trata a raiz, né? Por isso que tem a crença de que não tem cura. Mas quando Uhum. a gente trata a raiz, entendendo por que o corpo faz isso, né? Mudando É, esse comportamento, como você trouxe, né? e uma coisa muito interessante que você falou agora, né? É tão gostoso participar, porque vão surgindo até situações, lembranças, porque você vai falando da energia, né? Do movimento de você querer ingerir ali o açúcar, receber. De novo, olha só como faz link com o que a gente está falando aqui, porque quando a gente está nessa movimentação de só receber, é como se fosse uma criança, né? Porque o que que a criança faz na vida? Ela só recebe. Então, se você vai para a vida adulta com esse comportamento de só querer ingerir, absorver, consumir, fatalmente você está em desequilíbrio com você mesmo e você vai encontrar pessoas que vão te fazer mal, porque se você quer receber, né? Você fica naquela situação, só eu quero receber, receber, receber. Você também, em alguma parte, está disfuncional nessa toxicidade com você, primeiro com você, porque você não vai para uma troca, você não consegue compreender o outro, né? Então você também está ali só se enchendo, né, de coisas que não fazem sentido, né, Silvina? Porque é isso que a gente faz, a gente acumula, acumula, acumula e não tem aquela coisa de doar, né, de ter o equilíbrio de trocas. E eu acho muito pertinente, né, falar assim, quando você traz a questão do diabetes, dessa questão da insulina, e a gente já pensa no açúcar, no excesso de açúcar, né? É fantástico, faz um link gigantesco aqui, até para a gente ter esse movimento, esse olhar, né? Para a gente ver até onde isso vai. E, e isso é um movimento tóxico também, né? Quando a gente fala de relações tóxicas. E a É relação muito. tóxica, ela representa falta de respeito pelo Uhum, território, né? Então, é o meu território que não é respeitado quando eu não me posiciono, quando eu não tenho uma identidade formada, quando eu não sei para que eu existo. Quando eu vivo o mundo assim, deixando todas as pessoas me dominarem, mandarem na minha vida, e é só em função dos outros. Toda essa vida que vai rolando sem ter um propósito, vai isso. anulando a pessoa. O meu território não fica respeitado. E isso Uhum, faz com que eu me vitimize com o tempo. Porque a vítima, que todo diabético a gente chama é pessoa que se vitimiza, né? Nós duas podemos falar disso porque a gente já
já esteve nesse personagem e está todo dia se olhando para toda pessoa se vitimiza, né? Mas sim. nós, a gente já esteve no papel de diabéticas, né? Então a gente pode falar disso com autoridade no sentido, é, se eu preciso me vitimizar, é porque tem alguém que não está me respeitando. E Hum, eu não estou, esse alguém muitas vezes sou eu mesma, né? é, Não é, é sempre o tóxico que eu acuso. exato. E tudo que você falou aqui faz sentido, né? Assim, a questão mesmo da quando a gente está nesse padrão de vítima, a gente fica refém das situações. E por quê? Porque a gente não tem um foco, não tem um objetivo, não tem um plano, né? A gente não consegue algo, a gente não está planejando, porque toda vez que a gente vai perguntar, inclusive, para uma pessoa, qual o seu objetivo, né? Qual é o seu próximo? A pessoa não sabe, é como se ela ficasse Melhorar de perdida. diabetes. Pois De- é, isso é sintoma, né? Ela está é, falando no sintoma. Né? Então, isso não é objetivo de vida, isso é saúde, faz parte do plano, né? sim, Né? Um sim. efeito paralelo aqui. O objetivo de vida é muito maior do que isso. E muitas pessoas, né, quando a gente senta para perguntar se tem um objetivo de vida, qual é o seu objetivo de vida? A pessoa se perde, né? Manter Muitas a vezes, saúde, emagrecer é, 5 quilos, ser são coisas. feliz. Qual é o É, seu objetivo? Ser feliz. Gente, felicidade não é objetivo de vida, é consequência, né? é, Ganhar dinheiro também, tudo isso é consequência, o objetivo a pessoa não tem. Qual que é né? O que que você quer para daqui 2 anos? O que que você pretende daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? É um não, processo, tem um processo e tem um objetivo ali. É lógico que a gente vai mudando também, né? A gente vai de acordo. Mas geralmente nós, né? As pessoas que ficam num padrão vitimista, ela tá ali querendo receber. Ela não está pensando no futuro, ela não não nem consegue. sonha, ou seja, de novo, um padrão imaturo, infantil. E com isso, o que acontece? Você arduamente vai entrar em relações tóxicas, pessoas que vão te deixar refém do seu próprio comportamento, pessoas que vão invadir seu espaço, pessoas que vão te desqualificar, né? Te menosprezar, mas por quê? Porque você não teve uma postura, você não tem um objetivo, você não tem uma ação. E quando a gente vai para essa questão do tipo, não, mas foi ele que fez assim, ele me deixou, ele me largou, ele é cruel comigo, tá? Mas em que momento isso começou a acontecer, né? Você E a pessoa escolheu para. essa pessoa para conviver, então ele não era assim, né? Teve algo, teve um processo. Pois é, a maioria, a grande maioria fala, ele não era assim, né? Mas Uhum. por quê? Porque a gente também estava numa máscara, né? Por medo, sim, né? De não sair daquela situação, porque aquilo é conhecido, aquele padrão nosso é conhecido, e por mais que é terrível mesmo, né? A gente fala assim, nossa, mas eu vivia tudo isso e também não sabia. Quer dizer, a pessoa só acorda depois que ela percebe, mas eu deixei isso acontecer, né? Assim, poxa, eu deixei tudo isso acontecer porque são dois, né? E de novo, numa relação de equilíbrio, são duas pessoas ali. Duas pessoas, se um deixa, se um faz uma coisa, é porque o outro deixou fazer. E por isso dá esse conluio, né? Dá esse match aqui. Isso que você trouxe, Angélica, é no primeiro encontro da comunidade dos diabéticos, a gente trabalha isso. Colocar objetivo, meta e também Isso. clareza de que você só vai melhorar de saúde física e emocional se conseguir admitir internamente, eu deixei isso acontecer, eu permiti, eu tenho Uhum, 50% de responsabilidade, pelo uhum. menos 50%. Por que eu coloquei isso como primeiro encontro? Porque para mim doeu muito quando eu Sim, fui trabalhar os relacionamentos abusivos que eu vivi, porque eu sempre dizia, não, eu posso ter 5% de culpa, não de responsabilidade. Eu posso ter 5%, mas o resto é deles, né? E sim. só melhorei de vida quando eu É. comecei a admitir. Porque de fato quando a gente entra assim num primeiro momento que a gente não tem essa 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 como é que fala? Essa visão mesmo, né? É como se você tivesse cega mesmo.
Por isso que Quando a tem a gente vai. retinopatia diabética. A Exato, você está numa cegueira é questão. um padrão nosso. É, e então você fica mesmo no comportamento imaturo, porque a criança, ela vê o outro, ela quer inocência, né? A pessoa que é imatura, ela vai para um caminho de inocência, ela não quer se sentir culpada, então realmente ela vai buscar alguém que é culpado. Então a gente já vem nessa dinâmica de acreditar que é só o outro que faz mal. E para mim também foi um impacto muito grande lá atrás. Eu até já comentei em alguma live, eu não lembro agora com você, que o primeiro livro que eu li foi da Louise Hay. Ela já é falecida, ela faleceu não faz muito tempo, não, acho que faz uns, agora eu nem lembro se faz uns 5 anos, 2 anos, enfim. E ela dizia, né, que eu li um livro dela muito bom, que falava também de doenças, ela teve um câncer. E a primeira frase que ela coloca ali é: você é responsável 100% pela sua vida e tudo que acontece com você é responsabilidade sua. E eu, vítima total, eu falei: como assim? Essa Que mulher tá. ódio. Eu parei de ler o livro. Eu Eu comprei o livro falei, e não li. mas você sabe que eu fui querer entender o que que ela estava falando, o que que ela tá, porque aquilo me despertou, aquilo foi uma contra-intuitiva que falam, né? Você é 100% responsável por tudo, ela pôs assim, por tudo que acontece na sua vida. Eu falei, mas da onde essa mulher tirou isso? Aí eu fui lendo e eu comi aquele livro, né? Então fez todo sentido. E ela tinha um câncer, ela curou do câncer por conta disso, porque ela foi fazendo esse trabalho, né? De autoconhecimento, sobre doenças, né? Ela começou a comer melhor, então ela foi se tratando também, sofreu um abuso, né? Enfim, ela teve uma vida ali muito bonita, o jeito que ela coloca ali o livro. Eu recomendo, inclusive, para quem quiser ler. Chama Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Uhum. Então, aquele livro foi um impacto para mim. Acho que foi o primeiro caminho assim que eu tive, sabe, para buscar mesmo entender, porque é de fato assustador quando a gente fala assim, como assim? Mas foi ele? Poxa, o meu chefe é tóxico, ele é muito ruim, ele é invasivo, ele é grosseiro. Sim, ele é. Mas você também permitiu, você, né? Aí depois eu fui entender, eu permiti, eu entrei, né, nesse movimento. É lógico que tem uma questão de hierarquia, mas tudo ali, o movimento em si, eu me sentia muito vítima. Eu percebi o quanto eu me sentia vítima, quanto queria me sentir coitadinha. A questão da dó é prejudicial, né? Então, quando a gente fala de dó, é outra questão que a gente fala assim, ah, coitado de fulano. Ah, isso para mim também foi um outro entendimento, né? Saindo da questão da Uhum. vitimização e da dó, porque dó, quando você tem dó, você não está acreditando na pessoa. É uma palavra também que eu escutei lá do mentor, é desacreditar do outro. E isso faz muito sentido, porque realmente, se você parar e você perceber, você vê uma pessoa assim, às vezes na rua, tal, que está com necessidade, você fala, puxa, que dó. Aí você fala, pô, mas de onde vem esse sentimento? Aí quando eu parei, falei, caramba, é mesmo, né? Não posso desacreditar dessa pessoa, porque ela tem um potencial. Talvez ela não tenha condições muito rápidas de resolver alguma coisa, verdade. Mas assim, até que ponto essa pessoa também já teve uma oportunidade, né? Então a gente vai falando das pessoas que estão ali. Não, mas às vezes a pessoa quer, né? E aí eu fui tirar a prova disso, gente, porque eu também já trabalhei em movimentos assim carentes, né? Em casa Uhum. carente, e a gente ia entregar um tal de um sopão, né? A gente fazia lá só para contextualizar, porque eu fui tirar a prova, falei assim, como assim a pessoa quer ficar naquela situação, né? Então a gente fazia o sopão e tinha uma senhora que sempre acordava lá o pessoal de rua. E eles falavam assim, às vezes, alguns deles falavam assim: ah, para de me encher o saco, eu só quero dormir aqui. A senhora vem todo dia me encher o saco. Ou seja, ele estava falando, me deixa aqui, que eu tô bem, né? Então você vê como isso tem muito da realidade mesmo. Às vezes a gente quer ajudar o outro e o outro não quer. O outro não, agora não tô nem te pedir nada, né? Então tem muito disso, sabe? Ou seja, ele estava falando assim, agora eu não quero, para mim não faz sentido isso e tudo bem. E aí, quem tá olhando de fora, fala assim, não, mas ele tá, coitado, coitado. Não.
Às vezes naquele momento ele não quer. Então é sobre isso, é sobre a gente respeitar também o limite do outro, né? É sobre a gente saber que às vezes naquele momento o outro não quer, simplesmente ele só não quer. E a gente ficar bravo, né? Como assim? Onde É. já se viu? Eu tô entregando para ele, eu tô, sabe, eu ajudei fulano, eu dei o melhor. Não, gente. Esse é uma ferida que muitos terapeutas precisam curar em si para não desistir da profissão, né? E eu vejo isso é você também já tem uma longa caminhada, você vê quanto o terapeuta começa e por dó das pessoas, porque acha que é um jeito assim, querer impor o próprio trabalho, né? Querer achar, não, mas ele tem uma vida, ele é uma pessoa tóxica, ele é uma pessoa complicada, ele precisa se tratar comigo, ele precisa buscar ajuda. E a gente faz isso com o marido, a gente Uhum, faz isso com irmãos, a gente diz, não, mas se essa pessoa não buscar ajuda, coitado, né? Ele tem que uhum, procurar ajuda, ele tem que aceitar ajuda. E daí a gente fica, eu vejo isso, a gente conversa sobre isso aqui no grupo sempre, né? As pessoas não querem ajuda. Não é que as pessoas não querem, no momento delas, elas não estão prontas para olhar para isso. uhum. E prontas não significa que elas não querem, mas às vezes elas estão realmente no momento Mais seguras ou naquele mais lugar. cômodo, mas não. Eu ia falar, eu acho, mas é assim, o que que acontece? A pessoa, quando ela tá, né, principalmente é o que a Silvina falou, nesse movimento que a gente quer, né, trazer o outro, trazer nosso marido, trazer nossa família, insistir, não, mas é bom, mas é bom. Por quê? Porque às vezes a gente também não respeita esse espaço. Muitas vezes a gente não respeita esse espaço do outro aqui, dá dignidade para ele resolver do jeito que ele quer e deixar com que ele sofrer as consequências é no sentido, caramba, mas só depende dele lá tomar o remédio, né? Muitas vezes a esposa, o marido ali o marido, vamos supor que tenha diabetes. A esposa quer fazer tudo, não, mas eu vou levar ele. Deixa ele sofrer um pouquinho as consequências para ele sentir, caramba, eu preciso de ajuda. Porque eu não vou ficar sugando aqui uma pessoa na relação, né? Então, é como se um sugasse o outro, né? Sim, Traz uma dinâmica de um sugar o outro aqui. Quem está sugando quem? Ou seja, a ideia é que ele conlui. Ao passo que se a gente deixa, é difícil, né? De novo aquela frase. Não precisa ser fácil, mas tem que ser feito. E é difícil. Então, quando um aqui precisa, né, ter a dignidade de saber lidar com aquilo, com aquela doença, com o sintoma, né? Você não é que você vai largar, mas você vai colaborar. Fala assim, ó, tá bom, eu sei que você tá doente e eu sei que você dá conta disso aqui. Então, é deixar com que ele vá atrás. Porque talvez muitas vezes ele não vai atrás, não é porque ele não está preparado, é porque alguém não deixou ele resolver com ele mesmo as questões dele. sim. Eu percebi isso também em atendimento, em família, né? Porque lá atrás eu também tive muito problema com relacionamentos, porque eu queria impor, eu queria falar o certo é isso aqui é o errado, né? Você tá errado, eu tô certa. Então a gente fica muito nesse viés com o intuito de ajudar, né? A palavra ajudar, vem essa frase, é com o intuito de ajudar, mas eu só quero ajudar ele, eu só quero mostrar para ele que tá tudo né? Que a gente não tá indo bem. É verdade, gente. É difícil mesmo. Mas se a gente não deixar com que o outro olhe ele mesmo para as questões dele, e por que que isso acontece? Porque a gente também não está olhando para um lugarzinho nosso, né? A gente não está olhando, a gente está com as nossas questões aqui. Então a gente de novo, para fugir das nossas questões, a gente quer salvar o outro, que é o que a Silvina falou. A gente quer ajudar. Na verdade, a gente invade o espaço do outro. E para viver em relação de equilíbrio, não de toxicidade, é isso. É a gente sustentar o que é nosso, sim, né? E falar, não, a gente vai dar conta, ele vai dar conta aqui, eu vou dar conta aqui. E aí a gente segue, né, para um caminho. Isso que você trouxe, esse gesto que se faz, isso sim, isso não, não lembro como é que é, É. mas isso me faz lembrar muito o doutor Fernando, quando ele fala assim, eu também sigo ele, estudo com ele faz muito tempo, eu gosto dele, né? Quanto a esposa entra no lugar de mãe, de cuidadora, né? Então, se eu quero muito ajudar o meu marido, eu estou no lugar de mãe, cuidando Uhum, dele. Não tem como um casamento dar certo
se eu não fico no lugar de companheira que respeita o espaço do outro. Então, Exato. é muito É. mais profundo isso do que dizer, não, mas se eu não fizer, ninguém faz. Não é Uhum. verdade isso, né? Isso. E a gente sai fora das funções, né? A gente acaba não sendo a esposa que ele precisa, porque a mãe ele já tem, né? Ele já teve uma mãe, ele está entrando no relacionamento, é o relacionamento atual, é a família com prioridade, né? A nossa relação atual é prioridade, né? É, é, é difícil até às vezes falar isso para as pessoas. Ah, mas a minha mãe tá doente, a minha mãe mora comigo. Ok, mas aí você entra numa relação que é parental, porque você, nessa questão, você esquece do marido e vai para uma relação parental. Vai querer ser mãe da sua mãe ou mãe do seu pai, né? Ou dos Então a gente irmãos. também faz muito, é muito nocivo, é uma relação também tóxica, quando a gente falou, até dos familiares, até de parentes, até de, né, marido, esposa, enfim, filhos, a gente entra numa relação que a gente está invadindo, porque a prioridade é a relação do casal, né? Então entra também essa questão da gente não se posicionar nas nossas funções, a gente vai, fica só numa função mãe, 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 não se torna desnecessária, né? Naquela função mãe para os filhos e vai ser mãe, 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 mãe. E aí, cadê a esposa? É onde a gente também fica, adoece, a questão do feminino, né? Então abre um leque de coisas assim quando Esse, a gente entra nessa esse questão. leque, esse leque abriu para eu vou fazer sábado workshop sobre por que as mulheres ficam doentes na menopausa. E ali você explicou bem a É, causa. é só É, a pontinha aqui, né? a função mãe terminou, mas a mulher não quer largar a função Não mãe. quer, não quer, porque a gente tem outras funções, né? É uma outra, um outro meio que a gente acha que nasce mãe, morre mãe. Não, essa função vai se tornando desnecessária. Aliás, a gente tem que ser mãe da gente mesmo, né? A gente esquece disso, porque nós somos pai e mãe da gente mesmo. A gente aprendeu lá. O que foi bom eu pego, o que não foi tão bom virou ensinamento. E a gente se torna mãe da gente, porque a função materna para os filhos, ela tem que se tornar desnecessária. E aí vem a questão da diabetes também aí. Tem uma coisinha para falar de diabetes, né, Silvina? Muito, muito interessante. Os fogachos, todas as doenças que vêm com a menopausa, que a gente entendeu que são normais, estão relacionados com isso, né? E daí Uhum, também a gente começou a acreditar que é necessário reposição hormonal, porque essa reposição ela vem para camuflar essa dor que a mulher não uhum, segue ver que a função mãe encerrou, que a função mãe para os outros encerrou e ela quer continuar esse padrão, ela precisa repor os hormônios para continuar na função. E daí uhum, repõe os hormônios e fica tudo em paz. Parece que está sim, tudo em paz, mas as doenças vão aumentando, né? uhum. Então é E como a gente. ninguém quer fazer pergunta aqui? Tá todo mundo. É, sabe? Podem fazer perguntas, gente, porque é tão gostoso porque a gente vai interagindo, a gente vai falando das funções, né? Entrou nas funções Isso. e tem bastante coisa, né, Silvina? Não sei se alguém Tudo. quer perguntar alguma coisa, quer complementar, né? Quer falar. Cada função fora do lugar faz a gente ficar numa toxicidade, né? Faz Uhum, a nossa relação ser abusiva. Outro dia teve encontro sobre relações abusivas aqui na comunidade, né? É, tem coisa, sim. feridas por trás disso, né? Feridas nossas, né? Sim, e tem uma coisa muito interessante para falar assim, né, que eu trouxe aqui também, é a questão assim, esse comportamento, essas disfunções, né? É, eu não sei se alguém conhece aqui o triângulo de Karpman, que ele fala, é o triângulo dramático, é onde a gente se percebe também. Então, eu acho um ponto assim para a gente, para mim, é um divisor assim quando a gente percebe que alguém invadiu o nosso espaço, né? Então, assim, em todas as relações, a gente vai ficar ou como vítima, ou como salvador, ou como acusador perseguidor, né? Então, é o triângulo dramático lá que tem. Se você for perceber, tudo gira em torno de um problema. Então, existe um problema.
naturalmente, gente, pode ver as novelas. Eu não assisto mais novela, mas olha como é um exemplo, né, real ali. Se você tem um problema, sempre tem o quê? A vítima. Sempre vai ter também quem? O acusador e o salvador. E na nossa vida não é diferente, não é diferente. Quando tem um problema, pode ver que postura que você vai. Então eu tô sempre com isso na cabeça. Se tem, né, aconteceu um fato aqui até essa semana na escola do meu filho, tal, que eles vão fazer uma formatura e começou um triângulo dramático. Ah, porque você não ajuda, porque você não faz, porque bababá, bababá. Aí a gente já liga a luzinha, opa, alerta aqui, ó. Onde você vai entrar? E fatalmente, né? Você vai querer o quê? Intermediar. Se você vai intermediar aquilo com o intuito de ajudar, ou você vai como salvador ou você vai como acusador. E aí, horas, de repente, a pessoa fala: Não, mas você, o que você está fazendo aqui? Você não entende. Aí você vai para a vítima. Então, a gente tem que se perceber que nessa hora a gente, peraí, parou, né? Meu professor fala, se distancia, fica, cala e se distancia e fala assim, vamos lá, o que que você vai fazer? Traz, e ele trouxe, né? E aí foi uma questão dele, ele falou assim, ó, tem o triângulo da realização, tem o triângulo da dramatização e tem o triângulo da realização. Então, que postura que você vai entrar ali? Né? Se você já sabe que vai sobrar para você ou o salvador ou aquele perseguidor que vai apontar o dedo, você não faz nada, é culpa sua, você não faz nada direito, né? Você já fala assim, peraí, não vai resolver, porque vai ficar só girando o problema ali. Então vai para o triângulo da realização e vê que postura que você tem ali, né? Porque as pessoas que estão ali naquele conflito todo, elas estão cada uma naquela postura. Um vai ficar do lado do outro, o outro vai ficar em cima do muro. E aí você vai para a postura da, da realização. Caramba, como é que tá? Então, se eu, por exemplo, vamos supor, pai, mãe e um filho, né? Um filho que está com um problema ali, o filho tem 32 anos, ou seja, ele já tem uma responsabilidade, né? Mas às vezes a mãe quer dizer para ele o que ele tem que fazer, que é o melhor para ele, e o pai tenta intermediar ali e tal, mas não consegue. Então, alguém mais maduro, no caso ali, quem tá vendo de fora, gente, e pasmem, às vezes, geralmente é o homem, né? Só que ele não tem voz ativa, porque se ele entrar ali, ele vai ser acusado. Mas você também não faz nada direito, você não serve para nada, você não tá vendo que ele, que ele já tem 32 anos e não sai de casa. Enfim, quando alguém naturalmente fala assim, peraí, entra na função correta, né? Vamos supor, esse pai, peraí, não. Vamos fazer o seguinte, você já é de maior. A partir da semana que vem você vai arranjar um emprego, você sabe, você vai dar um jeito. E coloca ordem nas coisas. Você vê, e tranquilamente, é lógico que geralmente as mulheres, né, quando estão nesse. Mas você é louco, você vai mandar ele pra fora, e agora? O que vai acontecer com ele? E se ele não sei o quê? E se, né? Não, manter firme. Não, ele já tem 32 anos, ele é capaz, né? Aí, tá vendo? Tira de novo aquela situação da dó, porque não tem que ter dó, tem que acreditar que ele vai conseguir. Porque se deixa, vira esse emaranhado todo. Então, se alguém maduro, né, na postura, fala assim, não, ele tem que sair, ele precisa sair, a gente vai dar um prazo para ele até tal data, né? Você já tem capacidade, você já fez uma faculdade ou não, ou você já sabe negociar. Sabe, você vai dando dignidade para a pessoa, até ele vai mudar de postura, até o próprio filho, né? Então é tudo a maneira como a gente chega e encara as coisas e coloca ali uma ordem naquele triângulo dramático. Porque se você entra e fica com dó, ai meu Deus, né? Aí pronto, aí foi todo mundo, ficou ali no problema, ninguém resolve nada, aquilo vai empurrando com a barriga e vão acontecendo os conflitos. Né? Então, se você não fica na tua função ali, né, de colocar a ordem, né, do triângulo da realização, porque ali tem força, tem potência, tem situações que ele já passou e que ele consegue viver, que ele consegue administrar, né? Num primeiro momento é difícil, mas dando, mas não, você consegue, Sim. sabe? Porque todos Colocando nós, ordem. se a gente olhar para a nossa Todos nós. história, para os nossos vizinhos, para a nossa família, todos nós conseguimos identificar histórias de pessoas Isso, onde não teve o triângulo da realização, né? Maridos que morreram antes da hora, esposa, exato. porque a pessoa que não consegue achar o seu lugar dentro do clã, ela vai embora de algum jeito. É. Ou ela Não é morre. comprar o problema do outro, né? Porque geralmente a gente quer comprar, a gente quer passar o que o outro está passando. Isso é dramático. Não é passando o que o outro está passando.
porque isso também nem se chama ajuda. Você não está ajudando, você está passando junto. Você não Se está você respeitando a Você não está dignidade dele. respeitando. E não é largar, né? Ninguém está falando para mandar o outro embora. Mas é assim, é ter uma consciência madura para perceber que naquele instante, tá, a gente está ali, né? É como apagar incêndio. Você não vai apagar, você tem que. Eu lembro que o doutor Fernando falou assim: tá um incêndio ali, você tem que ir lá na onde está a chama mesmo, não, não é em qualquer lugar. Então é a mesma coisa, tá tendo um conflito ali. É você entender que aquela pessoa é madura, que ela é capaz, a não ser que seja uma criança, lógico, né? Uma criança não tem condições. Mas quando tá ali adultecendo, você vê qualidades, né? Você respeita, você fala assim, não, você vai conseguir, né? Você tem condições. A gente colabora com isso, mas você tem condições. É como falar assim, não, olha, o caminho é. E a decisão é sempre do outro, né? Porque também tem a decisão do outro. Nada, não adianta a gente querer comprar isso, sendo que a decisão, de novo, não é nossa. Não é só nossa ali, é dele. Então precisa ter esse respeito. E é difícil mesmo a gente se posicionar, né? Principalmente para quem é mãe, né? De novo, a questão da função materna, ela está muito disfuncional nesse sentido. É porque a gente foi ensinado a agir assim, então automaticamente a gente vai para as relações da mesma maneira que essa função materna disfuncional. A gente vai estar querendo sempre acolher a dor do outro, mas acolher a dor do outro não é comprar a dor do outro, é direcionar, é saber direcionar. E isso é função paterna, inclusive, porque função paterna não é só o homem que faz, tá? Função paterna é aquela da ação, da coragem, direcionamento, é metas, né? É você Atitude. ter uma ação ali, Uhum. né? Sim. Então é sobre isso. Então, As pessoas que têm doença crônica que eu atendo, é comum a pessoa ter problemas assim na família, de filhos que estão nos vícios, de marido que morreu por causa de vícios, né? Porque é a fuga da pessoa que não é respeitada. Aquela pessoa que não é vista na sua essência, não é respeitada na sua dignidade. Quando você tem dó de alguém, essa pessoa se perde de si mesma, né? Então, e quando a gente tem dó da gente, se está na postura de vítima, a gente também se perde, a gente não tem força de ação. Nossa, gente, o isso, nosso horário já é foi, teria isso tanta aí. coisa para a gente continuar. Então, deixa Ninguém eu tem só uma ler perguntinha, nada aí? os comentários das colegas, depois vamos encerrar, né? Porque o tempo já foi. A Olha, Débora abriu o dava microfone. uma aula só sobre essa questão do triângulo, hein? Que interessante esse É, olhar. Achei muito é bacana. muito Sugestão do próximo vídeo. Obrigada, Débora, né? Então, legal, muito bom. E é mesmo. Muito rico esse encontro, muito é, bacana. Parabéns. Obrigada. que bom, Mas é né? isso, gente. Eu acho que para a gente ter uma postura assertiva, né? Lógico que nem tudo, né? A gente acha que a gente Entre erros e pensa que vai dar, né? acertos, Mas o mais importante é a gente ter esse olhar. Nossa, eu vou entrar com qual postura quando tá tendo qual postura minha? E já tem um problema, mas precisa vir a solução. Só que às vezes, mesmo a gente acreditando que tem a solução, pessoas ficam magoadas, tristes, não sei o quê. Mas aí tá tudo bem, porque é um sentimento dela. A gente não pode comprar de novo esse sentimento do outro, que o outro ficou magoado, que o outro ficou triste. Porque, na verdade, a gente precisa pôr ordem, né? O intuito é pôr ordem. tem. A outra pessoa vai entrar assim, numa postura, talvez, né? A gente nem sabe, ou talvez não. Mas se a gente quiser comprar de novo essa postura, a gente de novo entrou no triângulo dramático. Então é respeitar a si mesmo, né? Eu falei assim, bom, e se eu não tenho condições, eu não tenho condições assim de tipo, pô, eu não sei nem como começar aqui, porque talvez seja um conflito, sei lá, do condomínio do prédio, não tenho acesso, não sei. Fica quieta, não vai não vai palpitar. Respeita, né? Porque a gente tem esse costume, né? De Eu novo, não pegar fizer, problema, ninguém comprar faz. problema. A Isso. gente tem essa crença, olha a arrogância nossa, né? É, E isso, é, isso faz exatamente. mal. Isso faz a É, mente ficar acelerada, faz ter insônia, faz ter tantos sintomas. Então, exatamente. não é saudável para o nosso emocional, para o nosso Não físico é, não fazer é. isso, né? Então, aguarde o próximo Bom, capítulo, que vai ser sobre triângulo dramático. Talvez a gente coloque um nome parecido com o de hoje, porque se a gente colocar esse título, poucos vão entender, né? legal, Às isso vezes a mesmo. gente, isso, mas quando for a Angélica, a convidada, já sabem que vai ser esse tema, né?
Vou pausar a Maravilha. gravação aqui.